Oi gente, como é que vocês estão? Eu sou a Tharis Ottino e hoje eu vou mostrar pra vocês os 12 livros que eu mais tô com vontade de ler em 2019. Ano passado eu fiz uma meta mais temática, só que esse ano, pra ter um norte e um foco maior, eu resolvi escolher 12 livros aleatoriamente, voltando pro tradicionalzão aqui do YouTube. Eu nem sempre consigo cumprir essa meta, porque várias leituras vão aparecendo ao longo do ano e passando na frente. E também porque às vezes a gente perde a vontade de ler determinado livro naquele momento da nossa vida. Mas eu adoro fazer metas, eu acho que é divertido. E eu sempre considero que se eu não escolher aqueles livros, talvez eles fiquem mais tempo morando na minha estante e não chegue a vez deles. Então eu acho que as metas são muito positivas nesse sentido. O primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês é o Na Natureza Selvagem, do Jon Krakauer. É aquela história do rapaz americano que partiu pra uma aventura. Esse livro aqui ele é muito mais conhecido pelo filme, eu acho. Aliás, a história, né, é muito mais conhecida e difundida por conta do filme. Eu ainda não assisti o filme, olha só. É um filme antigo, mas que eu ainda não vi e que muita gente me recomenda. E ele também vai estar no Desafio Literaturice, da Mel Ferraz, que eu vou tentar participar em 2019 também, como uma história que é muito conhecida, não necessariamente pelo livro. E eu acho que é o caso desse livro aqui. O próximo livro é um livro que todo mundo já leu, menos eu, que é A Amiga Genial, da Helena Ferrante. Eu comecei a ler ali os 2 primeiros capítulos, assim, e é impressionante como, apesar desse livro estar por aí há muito tempo sendo comentado, eu não sabia direito da história. Eu sabia que se tratavam de 2 amigas e da trajetória delas ao longo dos anos, né, desde a juventude até o amadurecimento, só que eu não sabia qual era o mote inicial da história e eu achei muito engraçado isso porque é um livro que realmente todo mundo comenta. Não li nada da Helena Ferrante ainda, tô com A Filha Perdida no meu Kindle há um tempão, mas ainda não conferi. E vamos ver, eu tô querendo que seja o primeiro livro do ano e eu tenho certeza que eu vou finalmente descobrir, né, qual é a magia da Helena Ferrante, porque que todo mundo gosta tanto dela e me recomenda tanto. Em seguida eu tenho esse livro maravilhoso da Nova Fronteira, que é Tragédias do Shakespeare. Eu já li todas as que estão aqui, eu já li Romeu e Julieta, já li Hamlet e Macbeth, só falta Otelo. E Otelo vai ser o livro que eu quero ler e que também vai entrar no Desafio Literaturice, porque tem uma categoria chamada Tragédias e Otelo vai estar lá. Eu já conheço muito da história, né? Eu sei que a gente pode fazer um paralelo com Dom Casmurro e isso sempre foi muito fascinante pra mim, de certa forma. E eu tenho muito interesse realmente em conhecer essa história. Eu adoro ler peças, principalmente tragédias, porque eu acho que elas têm um impacto muito grande, né? Sempre você termina de ler uma tragédia e aquilo te transforma, né? Te muda de alguma forma, então eu tô bem ansiosa pra ler. Eu separei também O Resto é Silêncio, do Érico Veríssimo. O Érico é o meu autor favorito, quem já me acompanha há algum tempo sabe disso. E faz muito tempo que eu não leio nada dele. Outras leituras vão aparecendo e a gente acaba esquecendo dos nossos favoritos. Eu tenho até um projeto aqui no canal, vou deixar o vídeo em algum lugar aqui pra vocês verem, que é o projeto Meus Favoritos, no qual eu me proponho a dar mais prioridade àqueles autores que já têm o meu coração. E o Érico com certeza é um deles, o principal deles. E O Resto é Silêncio é uma história que eu tenho muita vontade de conhecer. É sobre uma menina que ela se suicida e várias pessoas passam pelo local e o Érico vai delineando o que se passa com essas pessoas depois de presenciarem esse fato. Então eu tenho muito interesse em ver como que ele vai, né, falar sobre esses dramas tão humanos, porque é um talento que ele tem, assim, gente. Eu nunca conheci um autor assim que soubesse detalhar os sentimentos humanos de uma maneira tão bela. Então eu tô louca pra reencontrar o meu queridinho. Em seguida, vamos passar um pouco de vergonha, porque eu tenho aqui o Retrato de Dorian Gray, que é tipo uma vergonha literária na minha vida. Porque eu adoro o Oscar Wilde, eu já li alguns contos, eu adoro o Fantasma de Canterville, que é delicioso e super engraçado, mas ainda não li esse livro que é a obra-prima do Oscar Wilde. E, enfim, já passei uma temporada na Irlanda, na terra dele, na terra do homem. Fui em museu, tudo, mas ainda não li o Retrato de Dorian Gray. Eu tenho essa edição da Biblioteca Azul, que ela é sem censura e ela é comentada.
E também vai ser um livro para o desafio literatura, e se acho que para a categoria literatura gótica, que é um tipo de literatura que eu tenho me interessado muito recentemente. E enfim, eu preciso conhecer essa história e eu tenho certeza absoluta que eu vou amar. Outro livro que eu tenho aqui, que eu tenho certeza que vai ser um soco no estômago, que vai mexer comigo de uma forma muito particular, É Isto um Homem, do Primo Levi. Esse é um livro que vai contar a história real de como ele sobreviveu aos campos de concentração na época da Segunda Guerra Mundial, e eu me interesso muito por esse tipo de história porque eu acho que a gente não pode se esquecer do que aconteceu, a gente tem sempre que estar relembrando para não repetir essa história terrível de horror. Eu até fiz um vídeo recente sobre o Night, que também é um relato de um sobrevivente do Holocausto, da Segunda Guerra. Separei o livro de uma autora contemporânea brasileira, porque eu tenho gostado também muito de conhecer autoras da nossa literatura, né, autoras nacionais, e eu coloquei aqui o A Cabeça do Santo, da Socorro Acioli. Apesar de também ser um livro que foi muito resenhado, eu não sei quase nada da história, eu sei que se passa no Nordeste e tô muito ansiosa realmente para conseguir entrar em contato com a narrativa da Socorro. Já me falaram que é deliciosa, que é um livro que você lê assim com muito entusiasmo, então quero logo. Um outro livro que eu também tenho a convicção de que vai ser uma paulada, de que vai ser uma leitura difícil e uma leitura muito visceral, assim, é o A Cor Púrpura, da Alice Walker, vencedor do Pulitzer. Eu comecei a ver um filme há um tempão atrás e já fiquei muito mal, nem terminei de assistir a adaptação cinematográfica. Eu sei que aqui a gente vai acompanhar a Cilly, que é uma jovem negra estuprada pelo padrasto, que vai se casar com um homem que é muito violento, e eu sei que vai ser uma história muito impactante nesse sentido. E depois a gente tem Rebecca, a Mulher Inesquecível, da Daphne du Maurier. Eu quero muito conhecer essa história, eu sei que envolve uma coisa gótica, a gente tem um elemento literário que eu adoro, que é a ausente presença, porque a gente tem a esposa do cara, que tem um quadro na casa, que é a Rebecca, e aí a nova esposa chega e aquela mulher está presente ali de muitas formas, e algumas pessoas da casa não querem deixar a aura dela sair do ambiente. Tô falando de cabeça, gente, porque eu não gosto tanto assim de ler sinopses, mas eu tenho muito interesse de ver o que vai acontecer nessa narrativa da Daphne du Maurier. Eu sei que esse livro é envolto por uma polêmica muito grande, por ter sido acusado de plágio, né? De plagiar uma autora brasileira, inclusive, no romance A Sucessora, que eu não consegui encontrar em sebo em lugar nenhum para poder realmente ver, né, se isso procede. Mas tem um vídeo maravilhoso da Nath do Redemoinhando em que ela compara as duas obras, eu vou tentar deixar aqui embaixo para vocês verem. E esse é outro livro que tem uma adaptação cinematográfica muito conhecida, que é do Hitchcock, né? Rebecca, né, o mesmo nome, Rebecca, com a Joan Fontaine. E também quero conferir o filme depois que eu ler a obra. Eu tô me dando conta aqui agora, só mostrando os livros pra vocês, que sem querer eu peguei muitos livros que foram adaptados para o cinema em obras muito conhecidas e marcantes, famosas, porque eu também peguei Tomates Verdes Fritos, da Fanny Flagg, que tem um filme que eu também não vi. Vai ser um ano maravilhoso, que eu vou poder ler os livros e conferir as adaptações e quem sabe fazer vídeos pra vocês comparando, né, os dois formatos. Eu tenho muita curiosidade de ler esse livro há muito tempo, porque eu acho que é uma leitura que tem um toque de agridoce, pelo que eu já ouvi falar sobre a obra. A gente tem o Café da Parada do Apito, acho que é esse o nome, onde várias pessoas vão se reunir e tem um quê de melancolia e amor também, amizade. Então é uma obra que eu acho que realmente vai me acompanhar nesse ano e que vai me trazer coisas muito especiais. É a expectativa que eu tenho, pelo menos. Outro livro que eu quero muito ler, que eu acho que vai ser uma leitura muito importante em 2019 pra mim, é o Harum e o Mar de Histórias, do Salman Rushdie. Esse é um autor indiano e ele foi condenado no mundo islâmico, assim. Pediram a cabeça dele por conta das obras. Ele tem um livro chamado Versos Satânicos, que foi acusado de desviar as pessoas da fé islâmica.
então foi exigido que qualquer muçulmano que encontrasse esse autor matasse ele, então é muito tenso isso. E aqui ele fez esse livro, é uma fábula, é uma história infantil até, ele fez pro filho dele, para poder explicar a importância da liberdade de expressão e o modo como ele perdeu essa liberdade. E por último eu tenho um calhamacinho, que é o Queda de Gigantes, do Ken Follett. Esse é um autor que eu não conheço ainda, mas que também é super comentado por aí, né? As pessoas costumam amar os livros dele, as histórias que ele aborda, os temas, enfim. Aqui a gente tem um outro elemento literário que eu adoro, que é quando o autor resolve contar a história de várias famílias e várias gerações e tudo mais. Então aqui a gente tem 5 famílias, 5 países diferentes, e o pano de fundo é a Primeira Guerra Mundial. É uma trilogia que é a trilogia do século, não, a trilogia O Século, e os outros livros vão continuar, né, com as gerações dessas famílias que a gente vai começar a conhecer nesse volume. E, meu Deus, como esse livro é pesado! E eu quero muito ler, parece que é viciante. Eu vi a recomendação dessa trilogia no canal Pandamônio, que é um canal muito legal. Vou deixar aqui o link pra vocês conhecerem, vocês precisam conhecer esse canal. E as meninas falaram que, apesar do tanto que é grande, a gente vai ler tudo e devorar e tudo mais. Eu tô bastante empolgada. Eu adoro ficção histórica, eu adoro personagens fictícios que se misturam com personagens que existiram de fato. Eu me divirto horrores, é um dos meus gêneros favoritos pra ler e acompanhar, então eu acho que vai ser incrível. É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado das minhas escolhas. Se forem ler algum desses livros também em 2019, ou se já tiverem lido, deixem um comentário aqui pra gente conversar a respeito. Não esqueçam de dar um joinha no vídeo, por favor, porque isso me ajuda a divulgar o canal. Se quiserem comprar algum desses livros, comprem com o meu link da Amazon. Se inscrevam no canal caso vocês não sejam inscritos. E agora acabou toda a despedida. Um beijo e até o próximo vídeo.